Boa noite, irmãos. Aleluia, que noite especial, amém? A pastora estava mostrando ali que durante o período de louvor e adoração, a previsão do tempo apareceu assim, céu aberto. Aí ela escreveu como? Até o Google entendeu o que está acontecendo. Até a clima, nem sei como é que fala, o clima entendeu que o céu está aberto. Aleluia, glória a Deus. Queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que o Senhor tem me ministrado muito. E o tema é construídos pelo Espírito Santo. Quem aqui está em um processo de construção? Aleluia, não estamos sozinhos então. O Espírito Santo, ele deseja operar uma obra de edificação e construção dentro das nossas vidas. É algo que Deus deseja. Deus deseja nos transformar à imagem do seu Filho. Então, para que isso aconteça, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. O texto aqui, ele vai falar sobre uma edificação e uma construção. E o versículo 4 é interessante, que fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. E eu trouxe aqui uma pedra. Não sei se você já viu essa pedrinha. Quando nós fomos consagrados sacerdotes, o pastor, antes da época, falou para a gente procurar uma pedra. Não podia ser uma brita ou um tijolo, porque é construído por homens, mas uma pedra. E eu trouxe só para a gente trazer uma representação. E aqui vai falar de uma construção. Como eu falei, o Espírito, ele está nos construindo nesses dias. Eu não sei se você sente isso, eu sinto de forma muito assim, tangível, apalpável, que o Espírito Santo está nos construindo, está nos edificando, e toda construção, ela tem desgaste, não é, irmã Lia? Quando você vai reformar uma casa, quando você vai construir, reconstruir, começar do zero, continuar de onde parou, tudo isso vai levar desgaste, dinheiro, tempo, tudo que você tem. Então, a construção que o Espírito tem dentro de nós também é a mesma coisa. Não vai ser algo que durante o processo vai trazer muita alegria e vai trazer muito prazer, vamos dizer assim. Porque durante o processo de construção, o Espírito Santo, ele vai precisar quebrar e desconstruir coisas dentro de nós. Deus, ele não pode construir na nossa vida sobre fundamentos errados. Então, antes de construir, o fundamento precisa ser posto da forma correta. E se o fundamento que está posto não é Cristo, ele precisa ser arrancado. Quem é que é pedreiro, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, entende. Então, quando a Bíblia fala de que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra preciosa, vai falar que é a primeira pedra. Tem algumas versões que falam que é a primeira pedra que é posta em uma construção.
é a pedra que dá início para que todas as outras pedras venham sobre ela. Então, Jesus, ele é a pedra angular, a primeira pedra da construção da nossa vida. Então, quando Cristo é posto sobre a primeira pedra, a pedra principal na construção da nossa vida, nós, como pedras que vivem, nós somos construídos sobre o Senhor. Então, Jesus, ele é o fundamento, a pedra principal que não pode faltar na construção da nossa vida. Isso é importantíssimo. Jesus, ele é o fundamento da nossa vida. Existe uma pedra principal, que é Jesus Cristo, como eu falei. Quando não é o Espírito que está edificando sobre nós, o diabo assume esse papel. Isso é algo que a gente pode observar, né? Se Deus ele não constrói sobre a minha vida, se o Espírito não constrói sobre a minha vida, automaticamente o diabo ele vai assumir esse papel. Porque da mesma forma que o Espírito Santo ele edifica, o diabo também ele constrói. Ele constrói os projetos dele, aquilo que ele deseja para o império dele. Mas o Espírito, como edificador, ele também quer construir o reino de Deus dentro de nós. Quando o Senhor nos formou ali quando era tudo perfeito, né, que o pecado ainda não havia entrado, que Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, era a plenitude do relacionamento. O Pai, o Filho, o Espírito e a criação. Os animais com Deus, o homem com Deus, e tudo tinha uma perfeita harmonia com o seu Criador. Hoje, com o pecado, a gente percebe que os animais não se dão bem com o homem, porque a gente está fora do projeto inicial do Criador deles. Então, a gente vê que a gente perdeu um pouco não, quase que tudo, a originalidade que Deus colocou dentro de nós, a essência que colocou dentro de nós. Mas aí Jesus ele veio para trazer de volta, para restaurar isso. E aí, quando a gente lê lá em João 14, quando Jesus está ali se despedindo, eu achei interessante que Jesus fala para os discípulos, é necessário que eu vá. Eu vou para preparar-vos o lugar. Porque se eu não for, o outro Consolador não pode vir. Porque a obra que Jesus ele começou na terra, o Espírito Santo ia continuar dentro dos homens. Então, aquilo que Deus como homem, Jesus como homem, ele foi limitado, o Espírito Santo, ele é ilimitado. Então, ele pode concluir essa obra dentro de nós. E quando ele fala que ele ia preparar lugar, tem muitas traduções a respeito disso, eu não vou entrar nessas coisas, porque eu não tenho certeza. Mas dá entendimento também de que o lugar que ele estava preparando significa: eu estou indo para que o Espírito entre e habite em vocês e ele prepare o lugar. Nós somos o lugar de habitação do Senhor. Então, nós estamos sendo preparados como morada do Pai. Nós somos a morada do Pai. Não sei se você já parou para pensar na dimensão que você é uma habitação do Senhor. Deus ele não habita nesse lugar físico. Deus só está aqui porque nós estamos aqui. Se a gente sair daqui, vai ser só um lugar físico. Um lugar vazio, sem nada. Porque Deus ele não habita no espaço, vamos dizer assim. Ele habita dentro do nosso coração. Ele habita dentro do nosso espírito, por meio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele está presente aqui, porque o Espírito está aqui, porque nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, o Espírito Santo deseja nos construir nessa noite. Amém? Aleluia. E aí eu queria que você fosse comigo lá em Gênesis, lá no início, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós estamos sendo construídos, nós podemos cair no engano de estarmos nos construindo sobre um fundamento errado e achar que é Deus que está construindo. Não sei se vocês entenderam. Mas aqui em Gênesis capítulo 11 a gente vai ouvir um pouquinho sobre a Torre de Babel. E tem alguns princípios que nos ensinam sobre uma construção totalmente fora do fundamento verdadeiro. Gênesis 11, a partir do versículo 1. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope
chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aqui a gente vê um povo que estava construindo algo, só que fora do fundamento correto. E aí, de cara, a gente já vê no versículo 3, dizendo assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos. Nós somos o quê? Só para ficar bem, pedras. E aí continua: e queimemo-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra. Era pedra? Serviram como pedra, mas não era pedra. E aí eu anotei alguns pontos importantes. Quando eu sei que a obra que está sendo edificada dentro de mim é uma obra humana e não divina. Versículo 3. O tijolo vai falar daquilo que o homem constrói, daquilo que é uma obra humana, daquilo que está fundamentado sobre o homem. A pedra vai falar daquilo que Deus constrói, que o Espírito edifica, onde Cristo é o fundamento. Então, toda vez que eu falar tijolo, vai dar a entender que é uma obra humana, que o fundamento, todo fundamento humano, ele está sobre o orgulho, fundamentado sobre o orgulho e o egoísmo. A gente vai ver aqui. Então, pedra vai falar disso e tijolo também. Eles fizeram os tijolos e usaram como se fosse pedra, mas não era pedra. Isso aqui vai falar de uma construção que tem a aparência de ser espiritual, mas não é espiritual. Sabe aquilo que, falando de nós, tem áreas das nossas vidas que talvez parece que é Deus que está fazendo, mas na verdade sou eu. Parece que é Deus que está construindo, mas na verdade é o meu orgulho. Parece que é o Espírito que está edificando, mas na verdade eu estou construindo sobre o meu próprio fundamento. E aqui na torre a gente vê que eles já começaram errado. Eles falam: vamos criar os tijolos e vamos usar como se fosse pedra, para que quem está de fora olhe e fale: cara, é pedra, mas não era pedra, era tijolo. Para quem está de fora vai olhar e falar assim: cara, é de Deus, mas a gente sabe que não é de Deus. Porque o fundamento não é Cristo, o fundamento não é a pedra angular, o fundamento é um tijolo. Está fundamentado sobre uma obra humana. Então, um dos pontos que a gente precisa ter cuidado na nossa vida, construir a nossa vida sobre o nosso próprio ego. Construir a nossa vida, qualquer área da nossa vida, irmãos, fora da palavra, fora da verdade, fora de Cristo. Quando nós caímos nesse risco de construir a nossa vida fora de Jesus, nós vamos construir sobre tijolos. E construir sobre tijolos não tem sustentabilidade, não tem durabilidade. Uma hora vai embora, uma hora a obra acaba. Então, o primeiro ponto negativo que a gente aprende aqui, como uma exortação, não é exortação, é advertência, com a Torre de Babel é advertência, que nós não podemos construir sobre nós mesmos. Nós não podemos querer mostrar que é de Deus aquilo que somos nós que estamos construindo. Por isso que nós não podemos cair no risco de tentar viver aquilo que nós não vivemos na realidade. Tentar mostrar uma aparência. Como cristãos, a gente às vezes cai nesse risco de tentar mostrar para o outro que, cara, eu já venci nessa área, eu já consegui, eu já rompi, eu já amadureci. Mas talvez, dentro de nós, isso não é uma verdade. E aí eu estou construindo sobre tijolo, mas quem está olhando de fora acha que eu estou construindo sobre uma pedra. Só que Deus, Ele conhece o fundamento da minha construção. E se não é o Espírito que está edificando, quem que está edificando? O diabo. Então, todo fundamento que Jesus não é a base, o diabo está construindo. Então, nós precisamos observar alguns pontos para que a gente possa olhar para a nossa vida. Então, nós somos pedras vivas e não tijolos. Aleluia. Nem tudo que tem a aparência de algo de Deus é realmente de Deus. Aí, quando a gente vai ali no versículo 4, a parte A, diz assim: disseram: vinde,
edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Eles usam a frase, edifiquemos para nós. Quando eu sei que o que está sendo edificado na minha vida não é divino, quando o que eu edifico não é para Deus e é para mim mesmo. Se você observa, essa área da minha vida está sendo edificada pelo Espírito ou por mim mesma, como eu vou saber diferenciar? Quando o que está sendo edificado não glorifica a Deus, mas glorifica a mim mesmo. Então, se a construção que está ocorrendo na nossa vida, como eu falei no início, todos nós estamos em construção, seja construído por Deus ou não. Todos nós estamos nesse processo. Então, se nós estamos sendo construídos por Deus, nós não vamos ser construídos para que essa construção agrade a nós. A construção do Espírito não vai agradar ao nosso orgulho, não vai agradar ao nosso ego, às nossas vontades. Mas a construção que o diabo faz em nós, certamente ela vai te agradar 100%. Então a gente começa a observar áreas da nossa vida que talvez o fundamento parecia que era Cristo, mas não é. Parecia que era de Deus, mas não é. E talvez não é uma maldade. Não é algo que eu sei conscientemente e eu continuo. Às vezes eu não percebo. E por eu não perceber, eu continuo construindo sobre um fundamento errado. Mas nessa noite, o Espírito Santo vai desconstruir aquilo que está errado dentro de nós. Em nome de Jesus. Então, eles não estavam construindo para Deus, para o reino. Eles falam, vamos edificar para nós uma cidade e uma torre. É nós, é o nosso grupinho. É esse povo aqui, que fala a mesma língua, que é um povo só. Eles queriam edificar para si próprios. Na parte B do versículo 4 diz, cujo tope chegue até os céus e tornei-me célebre o nosso nome. Quando eu sei que a obra que está sendo edificada na minha vida não é o Espírito Santo, não é uma construção de Deus. Quando o nome que é glorificado não é o de Deus, mas é o meu. Tudo, irmãos, na nossa vida que não glorifica o nome de Deus é uma construção que vai cair, que vai desabar. Seja a nossa vida espiritual, familiar, financeira, emocional, sentimental, para quem é casado, para quem é solteiro, criança, homem, mulher, qualquer idade, qualquer situação, se nós não construímos no fundamento correto a nossa vida, e seja todas as áreas, ela vai desmoronar. Eles falaram, o nosso nome vai ser célebre. O nosso nome vai ser reconhecido entre todas as nações. Por isso era o propósito deles. Não, vamos construir a torre maior. Vamos fazer a melhor cidade para que o nosso nome seja conhecido. Quando eu construo a minha vida sobre esse fundamento, sobre esse princípio, nós já percebemos que também não é Cristo que está sendo fundamentado ali. Se eu observar, cara, essa área da minha vida está glorificando o nome do Senhor? Se não está glorificando, o fundamento está errado. Se é o meu nome que está sendo glorificado, o fundamento está errado. Então nós precisamos observar quais são as áreas que talvez Jesus ainda não está sendo o nosso fundamento. Mas Ele deseja ser, amém? Por isso o Espírito habita dentro de nós. Aleluia. A parte C do versículo 4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quando a gente vai em Gênesis, lá Jesus fala para o homem multiplicar e encher a terra. Ali já é o primeiro id para mim que Deus fala. Multiplica, enche a terra, faça filhos, cresça a família. Ali já era o primeiro id de Deus, ó, vá, faça discípulos, já é aí. Aí vem esse povo e fala assim, vamos fazer o nosso nome célebre e vamos ficar aqui. Não vamos ser espalhados. Quanto mais para dentro, melhor. Melhor para dentro do que para fora. Só que isso também é um princípio errado. Porque toda a construção de Deus, ela vai alcançar outras pessoas. Deus, Ele constrói em mim para que outras pessoas sejam construídas também através de mim. Então, a construção fundamentada sobre o tijolo, que é uma obra humana, certamente ela vai ter esses princípios. Ela vai querer que seu nome seja célebre. Ela não pensa no reino, ela só pensa naquilo que vai favorecê-la. Então, se tem algo na minha vida que o que eu penso é que não, como diz minha mãe, venha o teu reino. Como que é? Não, ela tem um ditado aí. Não.
venha a nós o nosso reino nada. É isso que eles estavam pensando. Tipo assim, vamos espalhar, não, vamos ficar aqui. Eles não tinham a mentalidade do reino, de descendência. Deus é geracional. Mas para quem está construindo sobre um fundamento errado, não tem uma mentalidade geracional. Pensa que o que Deus está fazendo comigo, está ótimo. É em mim, ninguém precisa saber, é comigo. E glória a Deus por isso. Só que também Deus deseja construir através das nossas vidas. O testemunho do Kaique alcançou vários jovens, várias pessoas, e vai alcançar mais e mais pessoas, porque Deus está construindo na vida dele e vai construir através dele. Assim, da mesma forma somos nós, cada um tem um testemunho de vida, cada um tem uma construção, cada um está naquela plaquinha, desculpe o transtorno, estou em obras. Literalmente, nós estamos em obras. Só que nós não podemos paralisar nessa construção. A partir dessa construção, outras pessoas também serão construídas. Mas essa não é a mentalidade da Torre de Babel, de quem constrói sobre tijolo. Aí o versículo 6 diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Pode parecer algo positivo que Deus estava falando. Cara, esse povo é tão unido, que agora acabou, fechamento ali, o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Só que eles tinham a mesma linguagem, e isso não é uma coisa boa, porque isso vai falar de uniformidade. Eles não viviam em unidade, eles viviam em uniformidade. Eles queriam padronizar, ser individualistas. Nós vamos ser assim, nós não vamos ser como outras pessoas. E como eu falei no início, nós somos... Tijolo é o quê? Padronizado. É tijolinho, tudo igual. Feito em formas. Pedra, como a gente leu no início, nós somos pedras que vivem. Se você pegar uma pedra, ela tem uma identidade própria. Se você achar outra pedra dessa, não vai ser igual. E por que nós somos pedras? Porque nós estamos em uma construção e nós somos edificados juntos. É pedra com pedra. O espacinho que sobrou aqui vai encaixar outra pedra e assim vai. Quando Cristo é a primeira pedra sobre o fundamento, as outras pedras são colocadas. Então, ele é o fundamento. Então, nós não podemos construir a nossa vida sobre o tijolo, porque isso vai falar de individualidade, de padronização, de que o que eu acho, que o que eu vivo é o que todo mundo tem que viver. Não, o que Deus falou comigo, todo mundo tem que entender dessa forma. A revelação que Deus me deu, todo mundo tem que entender dessa forma. Não, porque eu faço dessa forma e fulano tem que fazer. Porque eu me movimento dessa forma e fulano também tem que se movimentar. Essa semana eu ouvi algumas coisas que eu fiquei, meu Deus. Porque comigo foi assim, tem que acontecer com o pastor também. Não. Não foi ninguém aqui. Mas tipo assim, fiquem em paz, irmãos. Mas tipo assim, não é uma pessoa, irmão, são várias pessoas que pensam dessa forma. Eu já, infelizmente, usei a linda frase. Por que eles não entendem? Por que as pessoas não entendem as coisas? Por que as pessoas não envolvem? Isso significa que eu estou querendo que o meu nome seja célebre, porque eu entendi e fulano ainda não entendeu. Mas Deus, ele tem um método de construir cada pessoa. Cada um vive um processo. Tem pessoas que é igual o Paulo Canuto, que o próprio Espírito discipula, ensinou ele a ler, ensinou ele a Bíblia, não teve um discipulador. É o Espírito Santo. Tem pessoas que precisam de pessoas mais próximas, de pessoas sempre ali vai, empurra, fala, incentiva. Por quê? Deus, ele tem uma forma de trabalhar com cada um. Então, nós não podemos cair nesse de que fundamentar sobre um fundamento errado, se eu faço atitudes como essa que eu falei, frases como essa que eu falei, que as pessoas precisam ser como nós, viver o que nós estamos vivendo, entender como eu entendo. E nós não podemos fazer isso, porque quem convence é o Espírito. Nós só podemos testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo em nós. A gente pode falar aquilo que o Espírito está construindo em nós, mas nós não podemos criticar aquilo que a pessoa está fazendo. Porque isso não vai gerar construção dentro dela, isso vai gerar destruição. Uma crítica que a gente fala, você acha que gera alguma coisa de boa? Ainda mais se a gente fala na raiva, na impaciência, na grosseria, na justiça própria, na alma. Não gera nada dentro dos outros.
a gente vai destruir o que talvez o Espírito está tentando construir dentro dela e a gente vai acabar desconstruindo aquilo que Deus também está tentando construir dentro de nós. Já viu aquela semana que você está indo top assim, ó? Caraca, quando chega no meio da semana, que a maioria das vezes é quarta-feira, parece que tudo desanda. Que as coisas acontecem assim, meu Deus, eu estou mal, eu estou triste, eu estou em crise. Você vai na rua, o dinheiro que você achou que ia ter não está na conta. E você tenta ligar para o seu pai, e a rede vive, está tudo fora de área. E falei, meu Deus, nós teve que ir andando. Sabe aquele dia que assim, meu Deus, 1000 coisas aconteceram? Exatamente. E aí o Espírito Santo está tentando construir algo dentro da gente. Foi quarta, foi terça, que a gente estava no centro, ontem. E pensa no dia, ontem, que eu falei, meu Deus, sabe que assim, separa, senta no centro ali e fala, o Espírito Santo está tentando me ensinar algo. E a gente precisa estar sensível e falar assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com tanta coisa acontecendo? O Espírito Santo está nos construindo, em todo o tempo. Ó. Então, naquele dia que a gente está muito bem, o Espírito Santo está nos construindo, mas aquele dia que está tudo indo muito ruim, o Espírito Santo está nos construindo. Sabe assim, nossa, hoje eu vou poder ir na rua, pegar meu dinheiro, pagar minhas contas. O dinheiro não entra. O Espírito Santo está nos construindo. Só que a gente cai no grande perigo de, não, é o diabo. Ou a gente cai no grande perigo de reclamar, de murmurar. A gente faz muito isso. O brasileiro tem essa cultura impregnada do diabo, da murmuração, da reclamação. Tudo está indo bem. O dia que algo saiu fora da nossa organização, a gente começa a reclamar e murmurar. Parece que sai assim, flui de dentro. Né? A gente nem força, não. Quando a gente vai ver, a gente murmurou o dia todo e a situação não melhorou em nada. Por quê? Às vezes a gente não entende como que o Espírito deseja construir. E como a gente estava esses dias conversando, à mesa, o Espírito Santo não é óbvio, Deus não é óbvio. Aquilo que Deus vai fazer na minha vida, nem sempre, se não todas as vezes, eu não vou entender o caminho que Ele deseja trilhar. Deus, Ele tratou de diversas formas diferentes com cada pessoa na palavra. Com Saul, Ele tratou de uma forma, com Davi, com José, com Paulo, com cada um. E não vai ser diferente hoje. O Espírito, Ele nos trata de forma pessoal, mas também de forma coletiva. E o pessoal da Torre de Babel acharam que era só eles, o grupinho deles. E isso não é um fundamento correto para que a gente construa. Versículo 8. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus olhou e falou assim, essa construção não está correta. Essa construção, Jesus não é o fundamento, eu não sou o fundamento. Nessa construção não tem nenhum princípio bíblico. E aí o que acontece? Deus, ele trouxe confusão nas línguas. Eles não mais se entendiam, todo mundo se dispersou e acabou. O que a gente entende? Que toda construção que é edificada fora de Cristo, ela vai acabar. Eu não sei quem foi que falou na Bíblia, mas fala assim, que eles não poderiam impedir a obra em Atos. Se a senhora, quem conseguir achar e ler, que eu não lembro. Mas tipo assim, olha, deixa eles fazerem, deixa eles pregarem. Porque se a obra for de Deus, ninguém pode parar. Mas se for dos homens, ela vai acabar. E é isso. Você percebe que nós estamos sendo fundamentados em Cristo como? Quando aquilo que está sendo construído dentro de nós, ele é contínuo. Ele não para, ele não acaba. Porque até que Jesus volte, nós estaremos em construção. Até que o Espírito Santo, até que nós venhamos morar eternamente com o Senhor, nós estaremos sendo construídos e edificados pelo Espírito. Então, toda construção humana, irmãos, ela vai acabar, ela vai desmoronar. O próprio Deus vai fazer questão de parar essa construção, porque não é uma construção que Jesus é o fundamento. E aí, alguém achou? E aí, dentro desses 6 pontos que nós falamos sobre pessoas, só recapitulando. Edificar para nós, tornar o nosso nome célebre, para que nós sejamos espalhados,
falar a mesma linguagem, vai falar de individualidade, padronização. E isso vai gerar o resultado de que essa construção ela não vai render, ela não vai ir para frente. Só que a gente entra também em outro ponto. Quando eu sei que a obra que está sendo edificada em mim, ela é divina. E nós vamos falar 6 pontos contrários daquilo que a Torre de Babel fundamentou. Encontrou? Sebas. Tem como pôr aí, rapidinho? A hora passa muito rápido, meu Deus. Aleluia. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Acho que não, né? Não é não? Outra coisa. Mas amém. Depois a gente acha. Então, entrando nesse ponto, quando eu sei que a obra do Espírito, que a obra que está sendo construída em mim é do Espírito, primeiro, quando o fundamento é Cristo e o edificador é o Espírito Santo. Nós não podemos edificar sobre nós mesmos. E é algo que o pessoal, a Torre de Babel, eles queriam fazer. Segundo, não precisamos provar nada para ninguém daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quando eu sei que o Espírito edifica em mim, eu não preciso provar nada para ninguém. O meu nome não precisa ser célebre. Eu não preciso viver de aparência. Eu preciso viver de essência. Nós precisamos aprender a viver cada estação da nossa vida. Tem estação que vai ter fruto, tem estação que vai ter flor, tem estação que não vai ter nada. Tem estação que... Nós precisamos viver por estações. Então, quando eu observo que eu não quero que meu nome seja reconhecido e eu não preciso provar nada para as pessoas do que Deus está fazendo, isso significa que o Espírito está construindo dentro de nós. Terceiro, quando o propósito é tornar o nome de Jesus célebre. Para eles, o nome que precisava ser reconhecido era o nome deles. Mas para nós que caminhamos sobre o fundamento que é Cristo, é o nome de Jesus que precisa ser glorificado em todas as coisas. Quarto ponto, quando aquilo que Ele está fazendo em mim toca outras pessoas. Como eu falei, eles falaram, vamos tornar o nome célebre e vamos ficar aqui, não se espalhe. Só que a obra que Deus começa em mim, ela não para em mim. Jesus, Ele alcança outras pessoas. Enquanto estamos sendo construídos pelo Espírito, também estamos sendo usados pelo Espírito para construir outros. E aí isso é muito interessante, porque eu estava estudando, eu falei, nossa, isso é muito real. Porque quando nós estamos em construção, nós não queremos ser usados. Meu Deus, mas eu estou em crise, eu vou pregar. Mas eu estou com problema, eu vou colocar a mão em alguém para orar. Mas eu estou com enfermidade, eu vou orar para alguém que está com enfermidade. Mas eu ainda não me sinto apta, perfeita, capacitada para tal função. Se foi Deus que te chamou e se o lugar onde você está te deu oportunidade, é porque o Espírito está te construindo. E mesmo em construção, nós podemos construir outras pessoas. O Espírito nos usa também em construção. Eu estou em construção. Todos nós estamos. E Deus, Ele pode nos usar estando em construção. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos.
E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Olha que forte, eu nem tinha parado para pensar. Mas Teudas e Judas, né? A obra era de homem e não prosperou. E aí Gamaliel fala assim, olha, deixa eles fazerem. Se for de Deus, vai permanecer. E se vocês tentarem lutar contra, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Mas se for de homens, também vai acabar. Então, nós não precisamos nos posicionar para falar da construção do irmão. Deixa Deus trabalhar na vida de cada um, amém? Aleluia. Onde eu parei? É isso. 5. Quando buscamos a unidade, e unidade fala de diferença, cada pessoa carrega uma identidade própria. Reconhecemos que precisamos de outras pedras para a construção, e Cristo é a pedra principal. Então, a gente vê princípios lá em Babel totalmente fora do fundamento correto. E aí a gente coloca para a nossa vida que nós precisamos viver princípios onde Cristo ele é glorificado, onde nós não precisamos provar nada para ninguém, onde o propósito é glorificar o nome de Jesus. Aquilo que Ele está fazendo em mim vai tocar outras pessoas também. E quando nós buscamos a unidade também significa que o Espírito está edificando o nosso interior. Já viu pessoas que não querem muito se envolver? Eu já pensei assim, eu não quero muito relacionamento, eu não quero muita responsabilidade, porque literalmente é aquilo que a palavra diz. Senta, calcula. Se você calcular e ver que não vai dar conta, é melhor nem começar essa obra e essa construção. Mas nós precisamos estar abertos àquilo que o Espírito deseja fazer. Nós precisamos estar vulneráveis para a construção que o Espírito deseja fazer dentro de nós. E todas as pessoas que não se envolvem no corpo, não estou falando igreja placa, mas no corpo de Cristo, no reino de Deus, significa que eles estão edificando sobre o seu próprio fundamento. Porque quando nós estamos sendo edificados pelo Espírito, o Espírito Santo vai nos conduzir a viver em unidade, em comunidade, em corpo de Cristo. É cada um no seu chamado, fazendo a sua função. E aí, pedra com pedra, vai edificando o corpo de Cristo. Eu não posso ser edificada sozinha. Eu preciso de vocês como pedras que vivem. Então, eu me encaixo na pastora, que se encaixa no pastor, que se encaixa em cada um de nós. Nós precisamos um dos outros. Só que sozinhos, a obra ela vai ficar parada. Então, nós precisamos nos relacionar, nos envolver, para que o Espírito Santo continue nos construindo. Amém? E 6, quando a construção é contínua e diária, eu sei que o Espírito Santo está me construindo. Para eles, acabaram, e o próprio Deus acabou a obra. Mas se nós estamos em uma construção que ela é contínua e diária, significa que Deus está nos construindo. E rapidamente eu vou falar, isso aqui foram alguns princípios que a gente pode observar na nossa vida cristã. Mas Deus ele também usa alguns meios para nos construir. Primeiro, o sofrimento. Eu vou abrir ali no telão para ficar mais fácil e rápido. Salmo 119, versículo 71. O sofrimento é uma maneira de Deus nos construir. 71. Deixa eu ver na minha versão aqui. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém, gente. A gente acabou de ler Jó e você fica assim, meu Deus, Jó sofreu. Jó sofreu muito. Então, tipo, você fica, caraca, foi o diabo, Deus permitiu. Então, tem sofrimentos na nossa vida que Deus permite. Para quê? Para nos construir. Deus, ele não permite algo porque ele é mau e ele quer, tipo assim, eu sou mau, vou matar, eu vou te destruir nesse sofrimento. Não. Ele está ali com um coração de pai, sabe aquele coração de pai quando bate no filho e está ali por dentro, tadinho, mas eu preciso? Deus, ele fica com esse coração, está sofrendo, mas ele precisa passar por isso, porque eu preciso construir ele algumas coisas. E Salmo 119, versículo 71, na versão do celular, fala assim: foi bom para mim ter sofrido, porque assim aprendi os seus decretos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Eu acho que foi Davi que estava falando, não sei se era Davi aí, mas
o salmista está falando, foi bom para mim sofrer, porque eu pude aprender a verdade, a palavra de Deus. E eu não vou falar os outros versículos, que tem vários, mas se a gente for olhar na Bíblia, Salmos, Davi sofreu muito. A maioria, grande parte dos Salmos de Davi, ele estava em sofrimento. Ele estava em perseguição. Os cânticos dele, tudo ele estava em uma angústia profunda, em uma depressão. Então, assim, no sofrimento dele, ele reconhecia que Deus estava construindo ele. Então, o sofrimento é o megafone de Deus. É um convite de Deus falando assim, vem para mais próximo. Porque tem coisas que ele vai permitir justamente para nos aproximar dele. Não é para nos matar, não é para nos destruir, mas é para nos aperfeiçoar. Amém? Outra coisa que Deus usa para nos construir, provações. Quem aqui está passando por provação? Todo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Diz assim, meus irmãos, tende grande gozo, alegria, quando cairdes em várias tentações, outras versões, provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tem uma aqui que fala, considerem como motivo de alegria o fato de passarem por vários tipos de provações, pois vocês sabem que a sua fé, depois de ter sido colocada à prova e confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar nada. Nós somos provados para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que a nossa perseverança seja aumentada, para que o nosso caráter seja moldado. Então, a perseverança também é um instrumento que Deus... a aprovação também é um instrumento que Deus usa para nos construir. A aprovação também é algo que Deus está no negócio. Deus nos prova. Não podemos pensar que tudo que é ruim é o diabo. Deus também nos prova. Terceiro, tentação. Quem já não foi tentado ou está sendo, seremos até que Jesus volte. Tiago, capítulo 1 também, versículo 12. Diz assim: feliz é aquela pessoa que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovada, ela receberá a coroa da vitória, que é a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos os atraem e os seduzem. Estes maus desejos, depois de conceber, dão à luz ao pecado, e o pecado, depois de crescido, gera a morte. Deus usa a tentação para nos construir. Só que a tentação não é algo que Deus, como a gente leu, Deus, ele não tenta ninguém. O diabo nos tenta e nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, tem área da nossa vida que a gente é tentado e isso também não significa que é pecado. Como o versículo fala, a gente é tentado, mas a gente peca quando a gente cede à tentação. Por exemplo, estou irado, estou estressado, não vou abrir minha boca, não vou falar na minha justiça própria, não vou. Aí a gente está sendo tentado. Aí uma hora a gente explode. Fala, e depois você faz o quê? Como diz a pastora? Vai chorar. Porque, Senhor, pequei, cedi à tentação, falei mais do que devia, feri, magoei. Então, a tentação ela está sempre à porta do nosso coração. O pecado está ali. Só que cabe a gente dominar. Cabe a gente pensar assim, não, eu estou sendo tentado, mas Deus ele é maior do que isso, maior que está em mim. E a palavra fala que Deus ele sempre dá o escape. Então toda vez que a gente cai, não é porque Deus não deu escape, é porque a gente acabou vacilando mesmo. Então Deus usa a tentação para também nos construir. Quando você está sendo tentado, fala se você não está sendo construído. Dentro de você está aqui o Espírito Santo. Fica dentro de você o demônio próprio e o domínio próprio.
Aí você fica o domínio próprio aqui não fala, controla, ora em línguas, e o demônio próprio fala, xinga. Essas duas naturezas ficam dentro. Isso é uma construção. Por mais que naquele momento ali parece que a gente só consegue enxergar o que é ruim, o Espírito está nos construindo. E coisa mais linda é você vencer a provação. Você sabe aquele assim, concluído com sucesso, você falou, cara, coisa linda. Aí cai pelo orgulho. Aí você vai orar de novo. Mas, irmãos, é isso. O Espírito Santo está nos construindo, literalmente. A gente entrar naquele lugar assim, nunca vou conseguir. Acabou para a gente não vai conseguir romper. Mas o Espírito Santo está nos construindo, mesmo quando nós somos tentados. E te digo mais, nós somos construídos quando nós falhamos, fracassamos, pecamos. Somos limitados, somos vulneráveis. O Espírito Santo me constrói quando eu peco, me constrói. Quando você peca e depois você fica assim, dentro de você, o Espírito, tem certeza, ele vai te ministrar através de uma pregação, de um louvor, você entra no Instagram, tem uma frase, qualquer coisa vai aparecer e vai te ministrar, porque o Espírito Santo está nos construindo mesmo depois que a gente peca. Você foi tentado e venceu, o Espírito Santo te construiu. Mas você foi tentado e cedeu à tentação, o Espírito Santo também está nos construindo. E aí entra o quarto ponto, nós somos construídos nas nossas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo, nosso amigo Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus nos constrói quando nós estamos fracos. Quando você se sente o mosquito do cocô, o último, assim, sabe? Aquele que está de escanteio, quando aquele dia parece que você pecou mais do que devia, falou mais do que devia, excedeu o limite, o Espírito Santo continua dentro de você falando, eu estou te construindo mesmo quando você erra. Porque Deus, ele não para a obra porque a gente peca, porque a gente errou. Se fosse assim, o Espírito Santo nem habitava mais dentro de nós. Se fosse assim, para que o Espírito ia dar, vamos dizer, para que ele ia pensar assim, vou lá habitar dentro desse povo que... Mas ele habita dentro de nós, ele está aqui. Quando eu peco, ele está ali, ele está me construindo, me exortando, ele está me construindo, me amando, ele está me construindo, me ensinando, ele está me construindo, puxando minha orelha, usando outras pessoas para me aconselhar, usando outras pessoas para me discipular, usando circunstâncias. Deus está nos construindo em todo o tempo, até quando a gente erra, porque... Não tem frustração pior do que você não conseguir fazer algo e você pecar, você errar, você não dar conta. A gente se sente a pessoa mais incapaz da face da terra. Quer ver outra coisa? É quando você naquela semana tem que ministrar a palavra, ou ministrar o louvor, ou ministrar na cela, ou fazer qualquer coisa. Parece que você peca assim de uma forma, você fica, meu Deus, foi a semana que eu me senti mais santo, né? Mas o Espírito Santo está nos construindo, nos ensinando que a graça dele é suficiente. Que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos também ser vulneráveis a Deus e às pessoas. Eu sei que é difícil, eu falo por mim, às vezes a gente abrir uma fraqueza, abrir uma situação, abrir algo que a gente está vivendo, mas quando a gente também se dispõe a isso, o Espírito Santo constrói. Deus nos constrói através disso. E por último, e não menos importante, que assim, coisa linda, nós somos construídos nos relacionamentos. Ontem eu falei para minha mãe assim, mãe, eu sempre compartilho a palavra com minha mãe, né? Ela já vem com o esboço. Falei assim, eu coloquei alguns pontos e o que para a senhora te constrói mais assim? Fala aí. Aí eu falei o que eu tinha colocado e pensei, cara, sabe assim, tá faltando alguma coisa? Mãe, é relacionamento. Falei, meu Deus, o principal. Cara, não tem coisa que mais nos constrói ou nos desconstrói do que se relacionar com pessoas. Vira e mexe, eu tô lá em casa, eu fico assim, coisa linda é meu cachorro. Ele me entende. Do nada, às vezes eu tô triste, ele chega perto de mim.
Nunca, sabe aquela coisa de se relacionar com o animal, mas Deus não nos criou para se relacionar com o animal. Ele nos criou para se relacionar com outras pessoas que são pedras. Pedra é diferente. Pedra não é tijolo. Aquele tanto de robozinho tudo igual assim, ó. Imagina todo mundo igual a Marina. Meu Deus, ninguém ia suportar. Ninguém, sabe assim, ninguém. Porque eu não me suporto. Então, assim, se fosse igual o pastor, gente, era mais fácil. Mas, cara, a dinâmica do reino é você ser uma pedra. Porque você vai lapidar outra pessoa. É uma abelha, meu Deus. E aí você abre comigo lá em Provérbios capítulo 18. Provérbio 18. Versículo 1. Olha o que esse texto diz. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem versões que falam assim. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A Bíblia está falando. Quem não se relaciona é egoísta. Busca o seu próprio interesse e está contra a verdadeira sabedoria. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Às vezes nós precisamos entender, né? Às vezes a gente vai viver momentos de solitude. Cara, às vezes vai ser necessário se retirar, orar, ter um tempo assim, sabe? Mas isso não é sempre. É aquela coisa, entrei na caverna e fiquei a vida toda. Igual Elias, me mata aqui, Deus. Que Jezabel está me perseguindo. Mas é aquilo. Come, bebe e continua. E aí quando o Provérbios fala, a gente não pode se isolar. Isso vai falar de pessoas que não gostam de relacionamento. E Deus criou o relacionamento. Foi o Pai que criou o relacionamento. Então, o relacionamento nos constrói e muito. E aí Provérbios 27, versículo 5. Vai dizer, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. E agora o versículo 17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Quem ama esse versículo? Todos amamos, irmãos, que é a verdade. Mas isso é uma verdade. Ferro afia ferro. Pedra lapida pedra. Então, nós precisamos entender. Tem situações, tem hora que você não quer ouvir a voz, você não quer ver a cara da pessoa. Você não dá conta. Mas a gente vai precisar estar perto. Quantas vezes vocês já não quiseram me ver assim? Nem ouvir minha voz. Aquela voz grossa, impotente, incisiva, autoritária, grossa, topeira. Muitas vezes a gente fica assim, cara, meu Deus do céu, eu tenho que ir pro discipulado hoje, meu Deus. Eu tenho que... Esses dias eu falei com a Sônia, assim, tá me assistindo, né? Falei, cara, às vezes vir para Guaratiba é minha fuga. Nossa, coisa linda, ficar longe de tudo. Mas a gente não é construído quando a gente foge dos processos. Mas lá eu talvez seja construída. A gente não é construído quando a gente foge dos relacionamentos, quando a gente foge da tentação, quando a gente... Não, né? Óbvio, a gente vai cair. Mas quando a gente foge de situações que Deus está colocando, é uma oportunidade para que a gente seja construído. E a gente quer fugir. Eu prefiro não lidar com essa pessoa, porque eu vou evitar a fadiga. Mas às vezes Deus está tentando nos construir em algo. Me usar para construir ela e usar ela para me construir. Mas ela é inferior a mim. Mas Deus usa. Deus usou a mula para falar com o Balaão. Cara, Deus estava falando, Balaão foi mais burro do que a mula e queria ainda fazer do jeito dele. E Deus teve que usar a mula para falar, isso está errado. Então Deus vai usar quem quer, a hora que quer, a circunstância que quiser para nos construir. E às vezes, não todas as vezes, a nossa justiça própria ela vai ultrapassar o limite que a gente vai falar, eu não preciso ouvir isso, ou eu não mereço isso, ou a gente leva um rala geral que você não tem nada a ver com a situação.
mas nós estamos fundamentados sobre Cristo. Nós somos um corpo. Se um membro ele errar, todos erraram. Se um membro está doente, todos estão doentes. Então nós precisamos também entender que o relacionamento é uma construção. Amém? Aleluia. E existe uma bênção liberada nos relacionamentos. Existe uma unção liberada sobre os relacionamentos. Quando a gente vai lá em Salmos, para finalizar, Salmos 133, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz sobre relacionamento. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce às orlas das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna. Quando nós estamos vivendo em relacionamento, em unidade, em comunidade, o Senhor libera bênçãos, o Senhor libera alegria, o Senhor libera paz, o Senhor libera vida eterna, o Senhor libera isso tudo. Você já parou para pensar que aquele dia que você não queria se relacionar, mas você foi, porque você entendeu, cara, eu preciso. E aí quando você voltou, você se sentiu como? Não é bom? Você chega em casa 3 horas, 4 horas da manhã. No outro dia, aquela correria, você está vegetando, que você não dormiu. Mas você fica, cara, foi maravilhoso, foi bom, a gente chorou, a gente riu, a gente conversou, a gente expôs, porque mesa é lugar de cura. Relacionamento traz cura, traz restauração. E nós estamos sendo construídos, irmãos. Hoje a gente está aqui, talvez a gente está de bem com todo mundo, amanhã às vezes a gente vai estar de mal. E em tudo a gente vai ver, o Espírito Santo nos edifica. Eu não coloquei todas as coisas, que não dá tempo mais. Mas tudo, no sofrimento, na provação, na tentação, na fraqueza, na fragilidade, no fracasso, nos relacionamentos, no medo, na insegurança, na vulnerabilidade, no desejo, no sentimento de que eu não vou dar conta, eu sou incapaz. Pode ter certeza que Deus está te construindo. Naquele dia que você está tão cansado que você fala, eu não vou dar conta, Deus está te construindo. Naquele dia que você também está muito feliz, Deus está te construindo. Em tudo, Deus está nos construindo. E nós não podemos cair no automático. Aquela coisa assim, quarta tem culto, domingo tem culto, sexta tem célula, sábado tem tenda. E a gente começa a viver a vida como se fosse um emprego. Eu vou porque eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, eu tenho que bater a meta, eu tenho que passar o cartão, enfim. E a gente começa a viver nisso, a gente cansa, a gente se desgasta, porque a gente não está vivendo com propósito. E o Espírito Santo, ele deseja nos construir para que a gente viva em novidade de vida. E entendendo assim, cara, é uma quarta profética que Deus pode mudar a minha vida. É um culto, é uma tenda, é uma célula, é uma reunião, é uma intercessão para mulheres, é um discipulado, é uma visita que Deus pode mudar a minha vida. Que Deus pode me construir e me usar para construir outras pessoas. A gente não pode perder nenhuma oportunidade, irmãos. Esses dias, essa semana, desde sexta, que a gente estava à mesa conversando, e aí veio sexta, a gente expôs tanta coisa, falou de crise, falou de tal. Aí veio sábado, eu ministrei sobre crise para os jovens. E eu estava em crise. Aí veio domingo, eu estava mal. Foi segunda, não sei se você já teve essa sensação de, cara, eu preciso parar tudo, entrar no quarto e você desabar, assim. Tudo que você precisava era chorar. Tipo assim, cara, eu tô me sentindo sobrecarregada. Foi isso segunda, foi isso ontem. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me construindo, ainda que eu não esteja entendendo. E essa é a construção que o Espírito faz dentro de nós, ela é invisível. Durante o processo não existe beleza, não existe alegria. Às vezes não vai existir força de vontade, mas o Espírito, ele está nos construindo. E ele não desiste de nos construir. Ele não chega um momento assim, estou esgotado, eu não quero mais fazer na sua vida, não. Porque uma vez que o Senhor, ele começa a construir, ele deseja completar a obra. Uma vez que o Senhor, ele começa a tratar algo na nossa vida, ele deseja completar. Por isso nós precisamos nos abrir ao que o Senhor deseja construir dentro de nós e desconstruir dentro de nós. Vamos ficar de pé.
Que o Espírito Santo nos construa nessa noite. E se nós identificamos dentro de nós talvez algum fundamento errado, egoísta, orgulhoso, rebelde, desobediente, se existe dentro de nós talvez algum desses fundamentos, que nessa noite o Espírito Santo se revele a nós, trazendo sobre nós essa verdade, que Jesus, ele é a pedra principal dessa construção. Que nessa noite o Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar, que você tenha liberdade para falar com o Senhor nessa noite. O Espírito edificador habita dentro de nós. O Espírito que nos constrói, que nos desconstrói, que conhece toda a nossa estrutura, habita dentro de nós. Ele sabe quando nós estamos bem, quando nós não estamos bem. Ele conhece as nossas limitações, vulnerabilidades e dificuldades. Ele sabe quando nós não queremos mais fazer. Ele sabe quando nós queremos chutar o pau da barraca. Ele sabe quando nós estamos sobrecarregados, cansados. Ele sabe, Ele entende. Mas o Senhor deseja construir dentro do nosso espírito as verdades dos céus dentro de nós. Espírito Santo, nessa noite nós te damos total liberdade, Senhor. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para continuar a construção que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós queremos nessa hora, Senhor, clamar pelo Teu sangue sobre nós, sobre cada área da nossa vida. Se em alguma área nós construímos sobre algum fundamento errado, Senhor, confessa ao Senhor nessa hora, se você reconhece que você construiu sobre o fundamento de tijolo, sobre uma obra humana, sobre um fundamento de aparência. Que nessa noite o Espírito Santo venha desconstruir dentro de nós toda a estrutura que foi construída fora da verdade, que foi construída pelos traumas, que foi construída pelas frustrações, que foi construída pelo medo, pela insegurança, pela falta de perdão, pela falta de amor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite. Começa-se a revelar a nós os fundamentos que precisam ser arrancados, Senhor, da nossa vida, Pai. Nós somos a sua habitação, Espírito Santo. Nós somos a sua morada eterna. E nós te damos liberdade, Senhor. Nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade. Nós te damos liberdade. Nos construa sobre o fundamento que é Cristo, sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina. Oh Espírito da verdade, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos à construção que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós nos rendemos, nós não vamos parar, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Mesmo com as nossas dificuldades, inseguranças, medos, mesmo com as nossas limitações na nossa saúde, nas nossas emoções, na nossa casa, nós não vamos parar, Deus, no propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos nos posicionar naquilo que o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Declare essa verdade. Somente em ti.
porque o Senhor está construindo uma obra eterna dentro de nós. Nós te adoramos porque o Senhor não desistiu de nos construir. Nós te agradecemos porque o Senhor habita dentro de nós. Nós somos a sua habitação, nós somos a sua morada, e dia após dia nós estamos sendo construídos pelo Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de sermos construídos e sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra no seu espírito, vamos adorar o Senhor com as nossas palmas. Aleluia.